Boa noite a todos. Vamos acerenando nossas mentes, os nossos corações, desligando das nossas preocupações, das ocupações do dia de hoje, elevando os nossos pensamentos até o mentor do Self, o Pai João, a toda a espiritualidade que trabalha no Self, que nos ajuda, aos nossos mentores, até Jesus, pedindo que eles adentrem em nossos lares, que a presença deles possa espalhar luzes de paz, de harmonia, de higienização, que essas luzes possam percorrer totalmente os nossos lares, deixando iluminados, higienizados, harmonizados, e que possa também envolver cada um daqueles com quem habitamos, para que assim, em harmonia, serenidade e paz, possamos entrelaçar as nossas auras e abrir e iniciar as nossas atividades desta noite com a permissão de Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Após a condenação de Jesus, os soldados romanos conduziram Jesus para fora da cidade e colocaram sobre os seus ombros um tronco. Então, nas fotografias, fotos não, nas ilustrações, costuma ter aquela cruz, né? Mas, na verdade, era só aquela parte vertical, que era um tronco muito grosso, grande, que pesava aproximadamente 70 quilos, e era essa a madeira, não é, que o condenado carregava. Então, ali, depois de todo aquele julgamento, tudo que nós já aprendemos sobre o julgamento do Sinédrio, que depois vai lá para Pilatos. Então, após todo esse procedimento, Jesus, então, foi condenado à crucificação. Então, ele carregava aquele tronco de 70 quilos, que seria, não é, para o seu suplício na cruz. Saiu foi dali de fora da cidade em diante, eles partiram da porta de Damasco, e esse trajeto até o cume do Monte da Caveira, ou chamado também do Calvário, né, para os romanos em latim, ou Gólgota em aramaico, ele tinha esse nome porque era um rochedo que tinha uma forma cônica que, de longe, parecia mesmo uma caveira. Esse rochedo, não é, esse que era alto, ele era coberto por tufos de capim, tinham alguns arbustos, e era meio quilômetro dali da saída da cidade. Era uma subida íngreme, uma subida pedregosa, então um caminho bem difícil. E Jesus, então, iniciou a sua caminhada. Jesus, ele estava fisicamente muito debilitado, fragilizado, abatido, febril, por conta da noite que ele tinha tido de vigília demorada ali no horto. Ele já, por conta que ele tinha aquela sudorese do sangue, da transfiguração, então ele já saiu com as suas energias exauridas, e com todo aquele processo ele estava sem se alimentar, a situação dele estava bem penosa, inspirando bastante cuidados. E com toda aquela fraqueza, aquela debilidade, ele foi ali subindo aquele monte. O tempo estava quente, seco, abafado, era quase meio-dia, entre 11 e meio-dia, então tudo isso ajudava a aumentar o cansaço. Durante todo o percurso daquela via, pessoas ali ainda, daqueles que tinham sido pagos, não é, pelo Sinédrio para escolher Jesus, muitos outros também, judeus que não entendiam a mensagem de Jesus, estavam no caminho falando palavrões, gritando,
em meio a algazarra, em zombarias, e Jesus passava, não é? Curvado pela fadiga, se arrastando, e aquele cortejo ia prosseguindo, e por um momento o corpo de Jesus fraqueja. Ele se ajoelha e cai vencido pelo cansaço. Mas aquele povo ainda tão ignorante exigia que Jesus continuasse e praguejava. Atrás de Jesus, vinha um centurião. E ele tinha que ter todos os cuidados tomar as medidas para que o prisioneiro continuasse a sua escalada. Então ele açoitava, não é, Jesus para que não desfalecesse. Afinal de contas, a penalidade devia ser cumprida. Mas até para aquela pessoa seu coração mais fechado, o olhar de Jesus, o magnetismo de Jesus inspirava algo diferente. E ao olhar também aquele para Jesus, brota uma restinha, uma coisinha bem fininha, de um desejo de diminuir a carga de Jesus. Que aquela tora tão pesada podia esmagar Jesus. Então, esse centurião olha ali ao redor e escolhe, chama um homem para ajudá-lo. Era Simão, um camponês conhecido por Cirineu. Cirineu porque ele era um judeu originário de Cirene, uma cidade que hoje é chamada de Cirenática, que fica ali na Líbia, no norte da África, e que na época era uma província importante de Roma, né? Era um território conquistado de Roma muito importante. E o Simão, ou Cirineu, né? Simão Cirineu, ele estava voltando do campo onde ele trabalhava e indo para casa, quando ele vê ali ao longe, na frente, um cortejo de soldados romanos a pé e a cavalo. E o Simão não gostava de confusão, de agitamento, de pessoas, não é? E, embora ele não odiasse os romanos, por instinto ele não queria se envolver com as autoridades, nem com o exército, e muito menos com a justiça. Mas ele não conseguia passar por aquela multidão, né, que estava ali impedindo o caminho. E ele, então, parou no vão de uma porta. Foi quando o centurião viu, e percebendo que ele era um homem forte, chamou assim com a mão e disse: "Ei, vem cá, vem ajudar você." E ele não podia negar uma ordem dada assim. E o Simão, ao olhar para o condenado, se comoveu por seu sofrimento. Aquele pobre homem tinha o rosto abatido, empapado de suor, riscado de filetes de sangue. E Simão então se curva, oferece o ombro amigo e ajuda Jesus. E naquele momento, Jesus dirige para Simão um olhar de profundo amor e gratidão, fazendo com que Simão tremesse numa emoção tão desconhecida. Aquele homem de olhar triste o fascina. Simão era pai de 2 jovens, o Rufo e o Alexandre. E ele então pensa nos filhos e sente pena do pai daquele condenado, e seus olhos se enchem de lágrima. A cruz também pesava sobre os seus ombros fortes. As lágrimas se misturavam ao suor que molhava seu rosto queimado do sol, coberto daquele pó, da terra ali seca. Ele viera do campo, cansado, e tinha sido surpreendido pela alucinação daquela turba intolerante, cheia de ódio, e ouvia dizer ali que aquele homem era Jesus. Ele tinha ouvido falar de Jesus, admirava à distância os seus ensinamentos, mas nunca tinha o visto pessoalmente. E aquele olhar provocou nele um sentimento tão intenso que ele sentiu que amava aquele homem. O amor conta que é um sentimento veloz, tomou conta do seu coração e ele sentiu que, se fosse preciso, ele daria a vida por Jesus. E enquanto caminhava ali em direção ao Gólgota, ele começou a pensar na sua vida.
Ele morava numa casa pequena, estava cheio de problemas, a água era escassa, os ratos tinham comido parte da cevada que ele produzia. O seu filho mais velho, Alexandre, estava muito doente, muito mal. E ainda, né, era a véspera da Páscoa, ele precisava providenciar o que fosse necessário para a comemoração daquela data. E assim, com seus pensamentos confusos, pensando nos seus problemas, naquele homem que estava ali sofrendo, ele sentiu no seu interior, no seu coração, uma voz. E essa voz era como se cantasse uma canção de esperança. E ele tinha a nítida sensação de que aquela voz vinha de Jesus. É como se Jesus lhe devassasse o pensamento, respondesse às suas questões, às suas dúvidas que estavam brotando na sua alma naquele momento. E foi quando a comitiva chega ao topo do monte e o crime deveria ser consumado antes do cair do dia, porque era sábado, sábado era um dia reservado ao repouso, então após as 6 horas não podia ser feito mais nada. Então a pressa era muito grande. E ele ficou ali, viu Jesus ser preso na cruz, observou aquelas mulheres que choravam, o semblante suarento dos crucificadores, os olhares de zombaria daquela multidão, e todo aquele cenário contrastava com a serenidade de Jesus. Era proibido se aproximar, eles tinham que ficar a uma certa distância, mas mesmo assim, ele conseguia ver quase os olhos de Jesus entreabertos, quase fechados, mas serenos. As mulheres, não é, que choravam, e uma dor, não é, uma dor honesta, uma dor corajosa, porque poucos estavam ali que seguiam Jesus. E ele ficou até o último suspiro. Ele jamais esqueceu aquele momento. E ele voltou para casa, envolto por aquela figura de Jesus, aquela figura, apesar de tão abatida, desfigurada, uma figura que inspirou tanto amor, tanta confiança. E voltando para casa, ele estava pensando o que queria dizer para a mulher dele, porque ele estava atrasado, a mulher dele estava sempre pronta para recriminá-lo, era bastante difícil, né, o relacionamento dele. Mas ao chegar, veja que interessante, antes que ela abrisse a boca, ele colocou as mãos nos seus ombros. E, para sua surpresa, a mulher olhou o marido com calma, pacífica, não esbravejou. Depois, ele foi para o quarto do filho Alexandre, que estava doente, né? E viu que o jovem tinha ali a respiração ofegante, parecia dormir, e colocou a mão no filho e viu que ele estava com muita febre. E assim, meio adormecido, o filho acorda, quis levantar, mas Simão não deixa, abraça o filho, aconchega ele, né, ao peito e acomoda ele na cama. Na verdade, ele estava um pouco incomodado, porque ele sentia as mãos dele como se estivessem sujas, de terem carregado aquele madeiro tão infame. Mas o filho não soltava dele. Ao contato daquele abraço, o filho se sente mais tranquilo, se sente melhor. E algumas horas depois, a febre cede. Ele começa a se recuperar, a respirar melhor. E a casa se torna assim, se transforma num ambiente de muita alegria. E a mulher do Simão perguntava para ele, o que aconteceu? O marido dela estava diferente. Tinha uma tristeza no olhar, mas ao mesmo tempo tinha um brilho diferente. Mal ela tinha conseguido conversar com ele, naquele final de tarde, chega uma pessoa ali que era um conhecido que tinha recebido dele por empréstimo uma soma que para ele estava fazendo falta, e ele chega ali se desculpando pela demora,
agradece pelo favor dele ter emprestado aquele dinheiro, pela paciência, e pagou integralmente a dívida. Dias depois, um rapaz e uma mulher foram até a casa dele procurá-lo. Ele tinha sido reconhecido ao ajudar Jesus ali a carregar, não é, aquela parte da cruz. E esse jovem e essa mulher chegam até ele e ela se apresenta como Maria, que ela vinha agradecer aquele homem que tinha sido benfeitor de seu filho. E Maria pega as mãos de Simão e beija com toda a gratidão. Mais tarde, então, Simão buscou seus discípulos, os discípulos de Jesus, para ouvir as narrativas, para ouvir as histórias luminosas e passou a segui-los. Imagina o que aconteceu, né? Todos que reconheceram, que ouviram falar, começaram a procurar o Simão para saber detalhes do dia da crucificação. E o Simão, como eu já disse, era um homem que não apreciava multidão, não gostava da curiosidade e se sentia muito incomodado. E ele ali cavando um novo poço para abastecer a casa, não é, que tinha falta d'água, ele encontrou uma ânfora com moedas e joias. E aquilo foi uma alegria muito grande. E ele, então, pensou em abandonar Jerusalém e ter um pouco de paz e aproveitar aquele dinheiro que ele tinha achado. Assim, então, o que ele fez? Vendeu a propriedade e partiu com a família para Roma. E graças a seu trabalho, aquele tesouro se multiplicou. E a família dele ficou com uma boa situação financeira. Mas o que mais aconteceu de importante foi uma revolução espiritual. Todos se converteram ao incomparável amor de Jesus e se tornaram cristãos. O tempo foi passando e os filhos passaram a seguir Paulo de Tarso, acompanhando, né, toda a trajetória daquele que levava a todos os cantos aos gentios os ensinamentos de Jesus. E foi assim que a casa de Simão em Roma se transformou num ponto de encontro dos novos adeptos da doutrina do Nazareno. E logo a história do encontro de Simão com Jesus veio à tona. No início ele procurava evitar o assunto, mas depois, quando ele contava e falava também dos ensinamentos de Jesus, ele começou a sentir prazer em relatar esses detalhes, que na verdade não eram muitos. Mas Simão sempre fazia questão de falar da gratidão que ele tinha por todas as bênçãos que ele recebeu. E ele não tinha dúvidas de que essas bênçãos eram devidas à bondade de Jesus. E com isso, Simão foi conquistando, a presença dele foi ficando famosa, não é, na comunidade cristã ali em Roma. E o tempo foi passando. E chegamos então no ano de 64. Nesse ano, Nero era imperador de Roma. E alguns registros da história, não é, contam que foi no seu governo que houve o grande incêndio de Roma. E Nero, para desviar suspeitas sobre ele ser o mandante, onde muitos registros históricos dizem sim que ele foi o mandante, ele resolveu então culpar os cristãos sobre esse incêndio horroroso, que ficou dias e dias e destruiu quase Roma inteira, né? Então, os primeiros, né, aqueles cristãos ali foram culpados e foram perseguidos. Alguns que se encontravam nas catacumbas em estudo, e Simão, no seu próprio lar, preso com a maior prova contra ele. Ele não poderia dizer que ele não era um seguidor de Jesus. Ele nem fez isso. Mas ele era aquele homem que tinha carregado a cruz do Mestre. Não tinha prova maior que aquela. E a vida de Simão, então, chega ao fim, numa noite, quando os soldados untam seu corpo com betume
o penduram na cruz e ateiam fogo, transformando numa tocha, iluminando os jardins do imperador. Com essa história que contamos aqui, baseada, não é, em Amélia Rodrigues, nós aprendemos o valor da solidariedade. Simão é o grande exemplo da solidariedade que o mundo solicita, que o mundo precisa, especialmente nos dias de hoje. Nessa correria da vida moderna, nós vemos que quantas pessoas, e muitas vezes, muitos de nós, focamos na busca dos bens materiais, nas ilusões do sentido, esquecendo de voltar a atenção daqueles que estão em sofrimento, tanto sofrimento material ou sofrimento espiritual. Quantos necessitados, né, de corpo, necessitados da alma, estão esperando que um sirineu apareça em suas vidas para ajudá-los a carregar sua própria cruz? Seja através da ajuda de material, né, de roupa, alimento, qualquer outra ajuda que seja, ou aquela ajuda moral, espiritual, seja recebendo um pouquinho do nosso tempo para escutar os problemas, seja para ouvir uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Então, um sirineu que possa confeccionar peças para o enxoval de um bebê carente, para aquecer um velho, uma pessoa que mora na rua, uma prece para aqueles que estão doentes, enfim, pelos necessitados de conforto espiritual. Sirineu ouviu as lições de Jesus sobre a caridade. E Jesus, está lá no nosso Evangelho, não é, segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o caminho para que nós nos encontremos. É através da caridade que nós vamos vencer o egoísmo, o orgulho, a indiferença. E a felicidade só é vivida quando nós aprendemos a amar, a nos doar, quando nós não mais nos deixarmos envolver pela indiferença, quando a dor do outro vai ser tão grande, vai nos tocar de uma maneira que vai nos mobilizar a fazer algo para amenizar o sofrimento. Isso é a solidariedade, esse sentimento tão lindo que gera, não é, tanta coisa boa. E Jesus, em toda a sua mensagem, nos convida a sermos os seus sirineus, a ajudar sem questionar ou esperar gratidão, a encontrar alegria. Como é alegre, como é bom, não é? Nós olharmos e percebemos que com a nossa contribuição, mesmo que pequenininha, a fome de alguém foi saciada, que com a nossa palavra, com o nosso gesto de carinho, nós conseguimos acender a esperança no coração de alguém, que nós podemos, através de um abraço sincero, cheio de boas energias, passar tanta coisa boa. Olha o abraço do Sirineu na sua mulher, no seu filho. Bezerra de Menezes também conta que ele estava na escadaria, saindo da federação, e um homem se aproxima pedindo ajuda, e ele diz: eu não tenho nada, olha nos seus bolsos nada, o que eu tenho é meu abraço. E dá um abraço como o Sirineu deu na mulher e no filho, com tanto amor, desejando que aquele abraço passasse o melhor que ele tem dele, e diz: vá e dá esse meu abraço para sua família. E quando esse homem chega lá, aquele abraço provocou também todas essas transformações maravilhosas que teve na casa do Sirineu. Então, essa história, esse exemplo que a Amélia Rodrigues nos traz, é para que nós sejamos tocados, contagiados pelo exemplo de Simão, que nós possamos aprender a servir com alegria, sem permitir que o desânimo tome conta de nossas vidas, deixar que esse sentimento de solidariedade aflore no nosso coração e
que com os ensinamentos de Jesus nós também possamos nos esforçar para viver de acordo com as diretrizes seguras do Evangelho. Assim como Simão, todos nós temos a nossa própria cruz para carregar. Mas não vamos ver a cruz como castigo, mas sim como oportunidade de transformação, de reparação, de aprendizado, de reeducação. Nós estamos aqui nessa existência para nos reajustarmos com as leis. Nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de desabrochar as qualidades que estão em nossa essência. E dentro dessas qualidades está a solidariedade. Nós estamos aqui reencarnados para nos iluminarmos. E para isso nós precisamos do outro, nós precisamos viver em sociedade. Porque é a sociedade que vai oferecer essas condições para que nós trabalhemos o nosso interior. Por isso nós precisamos um do outro para progredir. Por isso que a sociedade é uma das leis divinas. Então, no meio todo que a gente vive, tudo que acontece é importante. Então, as dificuldades, o parente difícil, a doença, as tarefas árduas, aqueles relacionamentos difíceis, a dor do próximo, são o quê? O meio para que nós possamos aprender o amor, para que nós possamos conquistar a paciência, a tolerância. Enfim, são os meios para que nós possamos aprender a viver as leis divinas, a nos ajustarmos a essas leis. Por isso, nós precisamos enfrentar essas adversidades, essas dificuldades, sem reclamação. Não encarando tudo como um problema, que problema traz algo tão negativo, né? Uma conotação negativa, mas como isso, obstáculo. E obstáculo existe para ser vencido. E firmes na certeza de que temos um amparo. Que Jesus disse, com ele o nosso fardo é suave. É suave porque nós vamos entendendo que as coisas que acontecem obedecem às leis divinas. Que as coisas que acontecem estão sob a supervisão de Deus, sob a supervisão de Jesus. Que muitas coisas que estamos passando foram resultado do nosso comportamento inadequado, da nossa transgressão perante as leis divinas. E Deus agora, em sua bondade, dá oportunidade para que nós nos reajustemos. E dá para nós também esse discernimento, para que nós possamos compreender, então, que se Deus permite com que as dificuldades venham pela lei da ação e da reação, é porque também ele sabe que essa nossa dificuldade vai provocar a solidariedade no outro coração para que o outro aprenda a se melhorar e amar. Então, a ajuda, não é, de Simão a Jesus, ela como se coroa os ensinamentos, encerra, não é, os ensinamentos de Jesus ali, no fim da sua vida aqui na Terra, falando dessa necessidade da cooperação fraterna entre os homens, em qualquer setor da vida. Então, nós estamos aqui porque eu sei uma coisa, o outro sabe outra, e nessa troca, nessa ajuda fraterna, é que a humanidade vai crescer. Então, o convite dessa história é que nós possamos ser os sirineus dos tempos modernos, levando, sim, o alimento para tantas pessoas necessitadas nesse período econômico tão difícil que nós vivemos, levando o alimento para aquelas pessoas que estão nas ruas, a roupa, mas também aliviando os ombros cansados, sobrecarregados, feridos, que tentam superar as próprias dificuldades, dessas pessoas que estão no mesmo caminho que a gente, dessas pessoas que podem não ter dificuldade financeira nenhuma, mas estão com seus corações tão apertados, porque estão vivenciando a perda de seus entes queridos, aqueles que têm aquele vazio interior, que ainda não conhecem Jesus e por isso se deixam desesperar a ponto de pensar em tirar a própria vida.
aqueles corações que não conseguem ver além desse período que nós estamos vivendo e são capazes de achar que têm o direito de tirar a vida que está no ventre. Então, nós não podemos ser indiferentes. Nós que estamos nos esforçando para aprender e para viver os ensinamentos de Jesus, nós não podemos deixar que os obstáculos sirvam de impedimento para servir. Nós precisamos de Jesus, mas Jesus também precisa de nós. Jesus mostrou, ele não precisou do Cirineu para ajudá-lo. Então, que mensagem linda, que um precisa do outro. E cada um de nós, por mais pobre que a pessoa possa ser, tem sim o que dar. A palavra, o sorriso, só custa boa vontade. André Luiz, no livro No Mundo Maior, ele diz que Deus, que é o Supremo, o Senhor, ele não fica feliz em ter filhos miseráveis, infelizes. Deus quer a nossa felicidade. Então, ele espalha as bênçãos, espalha os dons, as riquezas, as facilidades aqui na Terra, para que nós possamos, com discernimento, saber aproveitar, esperando que nós realmente aproveitemos isso da melhor maneira possível, com sabedoria, podendo compartilhar e como o Simão multiplicou, não é a sua riqueza, multiplicar essa riqueza. E essas riquezas não são as riquezas materiais, mas é a riqueza das nossas características, de tudo que nós temos. Nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, nós carregamos o quê? Toda a potencialidade divina. O Pai, Jesus ensinou, Deus é Pai. Que pai que é o sofrimento do seu filho? Mas como Deus é um Pai justo, bom, amoroso, sabe que nós somos crianças imaturas, que transgredimos suas leis pela falta de conhecimento, pela teimosia, pela arrogância, mas que nós estamos aprendendo. E permite que a dor chegue como aquela professora abençoada que nos desperta para o amor. E assim, de pouquinho em pouquinho, de existência em existência, né? Em cada experiência aqui na Terra, nós vamos aprendendo a desenvolver essas potencialidades divinas que todos nós temos, a transformar as tendências que nós trazemos em qualidades, a usar esses recursos internos e até externos que nós temos com o objetivo de socorrer o caído. E nessa trajetória de progresso, de aprendizado, nós vamos entendendo que a caridade, a solidariedade, a fraternidade, enfim, que o amor é essa lei soberana que indica os caminhos que precisamos percorrer para que todos nós possamos ser felizes e melhores. E eu desejo sinceramente que cada um de nós consiga desabrochar essa fé, a esperança, e que o amor que nós sentimos por Jesus seja essa motivação para despertarmos o Cirineu que existe aqui em cada um de nós. Então vamos seguir adiante, vamos em frente, sem olhar os obstáculos, sem ver dificuldade. Vamos confiar em Deus, confiar em Jesus, que sempre ali vão colocar através dos seus mensageiros em nosso caminho a ajuda que nós precisamos e que também, através da nossa boa vontade, vai fazer de cada um de nós a ajuda para alguém que precisa. E eu vou finalizar aqui com a leitura de um texto de Meimei, que foi publicada no livro Amizade, psicografia de Chico Xavier, e o texto diz assim: Alguém hoje. Então ele diz: Organiza as tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Então ela comenta essa frase: Organiza as tuas prateleiras de bondade
e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. E Meimei diz assim: alguém hoje ainda talvez te procure pedindo auxílio. Alguém que provavelmente não fale, mas trará nos olhos ou nos próprios atos a súplica de amparo que a palavra nem sempre diz. Alguém que terá errado a rogar-te um gesto de simpatia a fim de retificar-se. Alguém que se vê sob o fio da angústia, esmolando segurança. Alguém que haverá perdido aflições inesquecíveis no nevoeiro da morte, a implorar-te reconforto. Alguém que padecerá a solidão, mendigando alguns momentos de companhia. Não te afirmes incapaz, nem te digas inútil. Auxilia como puderes. O céu saberá usar-te. Organiza tuas prateleiras de bondade e serve esperança e coragem aos que te busquem apoio. Oferece-te para o trabalho do bem, como que te encontras e tal qual és, fazendo o melhor de ti. Não temas. Se desejas renovação e se tens fé, podes claramente entrar no serviço ao próximo, a colaborar no supermercado da luz, entregando as bênçãos de Deus. Muita paz a todos. Que envolvente, não é? Bastante harmonioso para limpar o tico e o teco aí. E abrir aqui, né? O coração para amar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês não perguntam, vocês não pedem tema. Às vezes, algum tema, alguma coisa, coloca no grupo. Nós prometemos desenvolver e trazer aqui na semana imediata, né? Na seguinte imediata. Porque às vezes há uma preocupação, há um receio, e nós vamos buscar junto à doutrina dos espíritos a explicação, o saber, o caminho, seja qual for o assunto que incomoda e que preocupa. Esse também é um dos objetivos desse trabalho, do encontro com o Evangelho. O que é o encontro com o Evangelho? É encontrar Jesus, imaginando Ele aqui conosco e podendo perguntar a Ele. Não que sejamos nem perto da sandália de Jesus, mas nós vamos ter tempo de buscar nas lições dele, nas lições codificadas por Kardec, nas revelações dos espíritos pelo Chico Xavier, por Divaldo e outros tantos médiuns, a explicação e trazer. E hoje foi bastante consoladora e deixando uma lição muito boa para nós, não é? Que podemos agir como Simão o Cirineu, servindo um guardanapo, um copo d'água, sorrindo, desejando um bom dia, às vezes sem falar. Então, Simão o Cirineu é o exemplo do servidor, daquele que serve. E com Jesus, que disse que veio à Terra para servir e não ser servido. E foi servido pelo Cirineu. É inesquecível que isso fique gravado nas nossas consciências, para que aproveitemos as oportunidades que surgirem diante de nós, de servir com sorriso, levantando, apoiando, visitando, ligando. Sabe, aquela pessoa, eu preciso ligar, eu preciso falar, eu preciso... Ligue agora. Terminando o nosso encontro, ligue, converse.
Não adie mais. Adiar consome espaço aqui dentro e não deixa o coração pulsar amor. Então eu convido a todos que entrelacemos as nossas auras neste momento, que o nosso pulsar seja um só. E hoje nós vamos vibrar intensamente a harmonia, a paz e a serenidade para os lares que estão pedindo por paz e harmonia, por compreensão, por respeito, por amor e fraternidade. Aqueles lares que, por acaso, temos conhecimento, e se não tivermos conhecimento de nenhum lar nessa situação, que esta vibração chegue àqueles que pedem, àqueles que merecem receber essa paz, essa harmonia, serenidade, muito amor e compreensão. Também vamos alcançando aquelas pessoas que se sentem desanimadas, mergulhadas dentro de si, às vezes já em depressão ou situação mais adiantada. Que essa nossa vibração possa tocar os seus corações, fazendo os seus corações vibrar amor para si mesmos, que possam se sentir amados, perdoados, que suas mentes possam ser higienizadas através desta vibração, tirando todas as formas, pensamentos negativos que ali se encontram e colocando luz e Jesus nessas mentes. Que essas pessoas possam se revitalizar através da vibração, encontrar um caminho mais edificante e seguir firmes junto a Jesus, compreendendo as suas lições, os seus ensinamentos, e que possam se fortalecer assim cada vez mais para seguirem adiante nas suas jornadas individuais. Também nos lembramos daqueles que pedem uma oportunidade de trabalho, que esta vibração possa abrir os seus caminhos, que possam se sentir fortalecidos, que possam sentir esperança, que possam sentir confiança em si mesmos para a conquista de um novo trabalho e que possam, sobretudo, encontrar em Jesus o bálsamo que vai aliviar as suas preocupações e que vai também fortalecer, encorajando nas suas jornadas. Permita, Jesus, que vibremos por nós mesmos, para que possamos ter as nossas mentes e os nossos corações sempre voltados para Ti, Mestre. Que possamos ter sempre uma palavra, um gesto de apoio, de consolo e de esperança para distribuirmos por onde andarmos. Que os nossos lares também recebam a Tua presença, que coloca paz, harmonia e muito amor. E assim, Senhor, que possamos permanecer até um próximo encontro com a Tua paz e o Teu amor. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.